Fundos imobiliários com altos dividendos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os reais riscos e o que você deve levar em consideração no momento de investir em um fundo que te renda 0,8%, 1% ao mês. Então esse vídeo é muito importante, muito interessante, principalmente para você que é iniciante na Bolsa de Valores. Para a gente começar, eu queria tecer alguns pontos. Primeiro deles, o que seria um fundo imobiliário de alto rendimento, né? Primeiro ponto, a gente tem que entender que o mercado geral de fundos imobiliários apresenta dividendos sempre na casa do meio ao 0,8% ao mês, tá? Lógico que ocorrem variações fora dessa média e de meio para baixo seria aqueles fundos que representam baixos dividendos e de 0,8 para cima os fundos de alto dividendo. Tá? Então a gente aí tem fundos que nos entregam 0,8, 0,9, 1, 1,1, e por aí vai de dividendos. Então são aqueles chamados fundos high yield, fundos que entregam altíssimos dividendos aos seus cotistas, né? Primeiro ponto é esse. Fundos que te entregam em média de 1% ou mais são fundos sim considerados de altos dividendos. E dentro desse mundo de fundos de altos dividendos a gente tem vários segmentos, né? Então o que eu quero alertar para vocês aqui, principalmente para a gente iniciar, são em fundos de tijolo, tá? Você precisa entender por quê, de onde vem aquele dinheiro que o fundo imobiliário está te entregando e se aquilo vai se manter ao longo do tempo, tá, pessoal? Porque muitas pessoas acabam caindo roubadas por isso. Vê ali um bom dividendo sendo entregue naquele mês, nos meses que se passaram e não enxerga, não sabe se isso vai se manter para o médio e longo prazo, tá? E isso é o mais importante. Então vamos lá. Fundos de tijolo, né? Fundos de tijolo que entregam 1% ou mais de dividendo ao mês, é preciso sim ligar o sinal de alerta, né? A gente sabe, a gente entende que esse tipo de fundo imobiliário são fundos mais conservadores, porque possuem contratos de longo prazo, com inquilinos, então assim, na média, eles tendem a entregar um menor resultado, por quê? Por ter mais segurança, o mercado acaba precificando mais alto e o dividendo tende a não acompanhar essa subida, né? E desse modo, os fundos de tijolo tendem a ter um dividendo menor. Fundos de tijolo que possuem dividendos muito altos, muito fora da média, é preciso ligar o alerta sim e entender de onde vem aquele dinheiro e se isso vai se manter, né? Então, o primeiro ponto, eu quero que vocês fiquem espertos em lajes corporativas, tá? Tem muito fundo imobiliário aí de laje corporativa que tem contratos atrelados a inquilinos de muitos anos atrás, muitos anos mesmo, né? Contratos longos, mas que... E fundos também monoinquilinos, né? E monoativos. Então a gente aí tem o caso do XPCM, tem o caso do SPTW11, né? Que são fundos monoativo, monoinquilinos, que possuem contratos feitos há anos atrás, mas que ainda hoje eles são válidos. Mas sabemos que logo quando esses contratos forem vencidos, a renovação desse contrato com certeza não será pelos mesmos valores, visto que o mercado já está bem atingido por conta da crise, da pandemia. Então, é esse primeiro ponto. Fundo de tijolo, você tem que ficar de olho. Se aquele fundo imobiliário, seja de galpão, de laje, de shopping, por aí vai, te entregar um dividendo muito fora da média, liga o sinal de alerta, porque aquilo ali provavelmente é uma bomba para a sua carteira, né? Um dos casos mais emblemáticos é até do XPCM, que eu acabei de falar aqui, né? O que aconteceu com o XPCM é que é um fundo que tem um único ativo, com um único inquilino, e um contrato que já vem se vigorando há muitos e muitos anos. Porém, no meio do ano passado, em 2019, se eu não me engano foi no mês de julho, a Petrobras anunciou que não renovaria mais o contrato. O que aconteceu com o XPCM? Que tinha um dividend yield médio aceitável, né? Dentro da realidade dos fundos imobiliários, o preço caiu 50% de um dia para o outro, né? Só que o dividendo se manteve, porque o contrato ainda é válido. O contrato é válido até dezembro desse ano, né? E dessa forma, o que aconteceu? O preço caiu, mas o dividendo se manteve, porque o inquilino ainda está no imóvel. E o que fez tudo isso acontecer, o dividend yield subiu muito. Então você pode perceber que o XPCM11 hoje é um dos maiores dividend yields da Bolsa de Valores, tá? Nos fundos imobiliários.
porque o preço caiu, mas o dividendo se manteve. Muitas pessoas não sabem disso, não sabem e só olham para os dividendos passados, né? E o dividendo que está sendo entregue ainda, e compram sem saber, sem entender se aquilo é rentável para o médio e longo prazo, né? Nada que não for rentável no médio e longo prazo, eu sugiro compra, porque você pode perder muito mesmo no valor da cota e aqueles dividendos nem te compensarem assim. Beleza? Então, primeiro ponto aí, fundo de tijolo, fica de olho. Agora vamos falar um pouco de fundo de papel, né? Fundo de papel, o jogo já se inverte totalmente. Por quê? O que está acontecendo agora? Que muitos fundos de papel atrelados ao IGPM, né? Casos como HCTR e RDM, que já tem vídeos aqui no canal que eu já falei sobre, né? Estão se beneficiando muito dessa alta no IGPM acumulado, né? E dessa forma estão conseguindo entregar dividendos muito grandes, principalmente aí o HCTR, que está com dividendo muito acima da média. Isso tende no médio a longo prazo se manter? Não. O IGPM tende sim a ser controlado e o dividendo cair. Esse fundo vai deixar de ser interessante? No meu ponto de vista como investidor, não tende. Mas esse dividendo que a gente vê hoje não tende a se manter para o longo prazo. Beleza? Então assim, entenda o porquê que você está comprando e saiba se aquilo tende a se manter ou não, tá? Às vezes o grande ponto do fundo de papel é saber a hora de comprar. Muitas pessoas compram com um preço muito acima do PVP, e aqui nesse caso a gente pode utilizar o PVP como métrica sim, né? Muito acima do PVP por conta do dividendo, né? Analisa sem ter outras análises mais técnicas, compra muito acima e aquele dividendo não se mantém no longo prazo e ela acaba perdendo no valor da cota que ela pagou. Mesmo que o dividendo ainda continue bom, mas ela acaba perdendo. Então assim, fundo de tijolo, a gente não olha muito questão de PVP, porque não é uma métrica muito exata para esse tipo de ativo. Já para fundo de papel, que é um fundo de dívidas imobiliárias, né? E uma dívida a gente sabe, né? Uma dívida não tende a se valorizar ao longo prazo, diferentemente de um imóvel. Um imóvel tende sim a se valorizar, por isso que a gente não considera muito PVP ao pé da letra para fundo de tijolo. Já para fundo de papel, essa métrica é bem mais importante, porque como ali dentro daquele fundo tem-se uma dívida, né? Tem-se uma dívida que tem início, meio e fim, a gente sabe qual o valor dela, quanto que vai ser pago no final, qual o indexador que vai ser utilizado, qual é a duração daquela dívida, quais são as garantias e por aí vai, a gente já tem uma ideia de como ela será processada, ela não tende mesmo a se valorizar. Então, muito cuidado com o PVP para fundo de papel. Não pague qualquer preço somente por conta do dividendo. Muitos fundos aí que estão atrelados ao IGPM como seu maior indexador não tende a manter esse dividendo tão alto assim, tá? Então, pessoal, esse é meu alerta aí para vocês sobre fundos imobiliários com altos dividendos. Entendam de uma vez por todas de onde vem aquele dinheiro, tá? Não adianta você comprar fundo imobiliário que já vem entregando bons dividendos sem analisar e sem entender se isso vai ser duradouro, né, para frente. É aquela coisa. Rendimentos passados não são garantias de rendimentos futuros. Por isso, faça um estudo para não colocar uma bomba em sua carteira. Beleza? Essa foi a minha dica de hoje. Lembrando que a pré-inscrição para o meu curso, método ONTC, o que nunca te contaram sobre fundos imobiliários, ainda está aberta. Vou deixar aqui mais uma vez na descrição o link que vai te direcionar lá para o canal do Telegram, no qual quem estiver lá dentro vai receber em primeira mão todas as informações, data, tudo bonitinho, tá? E ainda um bônus exclusivo que eu sempre dou para a galera que está na pré-inscrição. Beleza? Então entra lá no canal, não perde tempo. Se você gostou do vídeo, compartilha com aquele seu amigo que é iniciante, precisa realmente entender se aqueles fundos imobiliários que ele está colocando na carteira vão ser bons para ele no longo prazo ou não. Se inscreva no canal e até o próximo.